imprevisível. Ele era capaz dos versos mais ternos e dos maiores insultos. Era irresistível, porque é bonito daquele jeito, inteligente, danado, gostoso, sai de baixo. Eu acho que para definir o comportamento de uma geração, nenhum melhor do que o Cazuza para definir a nossa. Cazuza quer dizer moleque. E foi esse o apelido que o pai de Agenor de Miranda Neto deu ao seu filho logo que ele nasceu. Naquele momento, João Araújo, um executivo de gravadora, e Lucinha Araújo, mulher forte que chegou a gravar 2 discos, sequer imaginavam que traziam ao mundo um grande poeta. Contestador, rebelde, sedutor e inteligente, Cazuza presenteou o Brasil com a originalidade de uma obra que reúne 154 canções, 7 delas premiadas pela crítica musical. Contaminado de loucuras, o moleque se foi cedo, mas provocou o Brasil a ver o dia nascer mais feliz. O Cazuza, até os 15 anos, ele não me deu muito trabalho, pelo contrário, me deu muita preocupação, porque ele era muito tímido, muito introvertido. Porque, como todo filho único, ele tinha uma vida interior muito grande, brincava sozinho, eu tinha que mandar ele ir para a rua, para brincar com os amigos na rua. E também no dia que ele foi para a rua, ele passava noites na rua sem voltar e me deixava super preocupada. Ele nos deu muita preocupação, mas nos deu também muita alegria. Eu tenho muito prazer de dizer que trouxe ao mundo uma pessoa tão especial. Nós fomos colegas de jardim de infância, primário, ginásio e segundo grau. E continuamos amigos, mas sem uma convivência maior depois de adultos, por causa do trabalho dele, por causa do meu trabalho. Mas como estudantes a gente foi muito parceiro. O Cazuza, desde muito jovem, revelava uma inteligência acima da média. Mas, ao mesmo tempo, uma falta de paciência um pouco. Por exemplo, nós éramos alunos do Santo Inácio. Primeiro do Jardim de Infância foi no Chapeuzinho Vermelho, no Jardim de Infância. Mas quando entrou na disciplina jesuíta do Santo Inácio, o Cazuza não tinha muita paciência e tolerância para aquilo. Mas não era aquele aluno bagunceiro ou revoltado. Ele realmente se desinteressava. Mamãe tá perto, eu me dei mal na escola. Isso acontece, mês que vem eu melhoro. Mamãe tá perto, eu pisei na bola. Quebrei vidraça, fiz a maior pirraça. Mamãe tá perto, eu fui pro fundo e não pode. O mar tá bravo que bate. Ele tinha essa voracidade por ler e ler coisas adiante da idade dele. É sempre bom você ter consciência de que tem alguém mais inteligente que você. A gente tinha uma coisa competitiva de inteligência. Ele era mais inteligente que eu. Tem uma coisa muito bonita na minha vida, muito representativa, porque eu acabei me tornando repórter, que a primeira entrevista que eu fiz na minha vida, eu tinha também 9 para 10 anos, e foi com o Vinícius de Moraes. Foi um dever de casa para o Santo Inácio. Então fomos eu e Cazuza entrevistar o Vinícius de Moraes. E passamos uma tarde inteira com eles, até o uísque a gente tomou com o Vinícius, com aquela idade, adoramos. Foi uma farra, Vinícius foi tomar banho de banheira, a gente ficou conversando com ele. E segundo o José Castelo, o José Castelo fez a biografia do Vinícius de Moraes e narra esse episódio na biografia, o Vinícius passou a ver crianças de outro modo depois desse encontro, com mais tolerância, que ele não tinha muita paciência para criança. Depois dos 15 anos, diz ele que era Fernando Pessoa, se não me engano, que dizia, não, era Neruda que dizia, para parar de ler e ir viver. Então foi o que ele fez, que ele fechou os livros e foi viver. Então vamos pra vida. Inspirado pela literatura libertadora, o adolescente Cazuza procurava uma maneira de canalizar sua energia criativa. E foi assim que ele encontrou o grupo de teatro Asdrubal Trouxe o Trombone. Ele queria ser ator.
Então ele foi procurar um grupo que formava atores. O Asdrubal trouxe o trombone, muito famoso até hoje, todos eles estão destacados hoje, todos eles viraram grandes estrelas. E ele foi ser aluno do Perfeito Fortuna. A gente teve um curso no Parque Lage, o Asdrubal, em que apareceu um monte de gente, de jovens. A Kátia Bronste, a Alice Andrade, filha do Joaquim, que hoje faz cinema em Paris, o Cazuza, a Bebel Gilberto. Era uma turma assim, tudo garoto, 16, 17 anos. Foi uma coisa tipo imediata. A gente se entendeu de cara, começamos a ficar super amigos e morávamos perto, na Prudente de Moraes. Quer dizer, nessa época eu ainda morava na Lagoa com os pais, eu morava na Prudente de Moraes com a minha mãe. E a gente ia pra praia, da praia ia almoçar, ia ficar junto, para depois ir pro curso de teatro. Do curso de teatro a gente acabou montando o Circo Voador. Depois, então, fizemos o Paraquedas do Coração, que foi o grande espetáculo do Circo Voador, dirigido pelo Perfeito Fortuna, que foi daí que eu acho que o Cazuza começou a tirar a total inspiração de ser cantor. Tudo bem, você se mandou, não aguentou o peso da barra. A gente montou um espetáculo que, depois desses ensaios, desses temas todos, que era uma coisa em cima da Noviça Rebelde, que tinha um negócio de tia e era outra vez tia. A tia, que era a Noviça Rebelde, era um travesti, era um cara que fazia. O Cazuza era o Capitão Von Trapp, era o pai das crianças. E aí, quando a gente vai apresentar isso no Rapador, o Cazuza disse, pô, cara, o meu negócio é rock and roll, cara, eu sou rock and roll. E o Asdrubal foi o primeiro grupo que eu me lembro da época que começou a ser, ao invés de contestar, a se expor. E daí surgiu um movimento que vem Circo Voador. Perfeito Fortuna, o Jack Kerouac do teatro brasileiro, preferiu a vida do que a representação, preferiu a vida, preferiu cair na estrada e fazer um chuco como esse, que até o governador tá apoiando, moro? Perfeito Fortuna é um cara que puta que o pariu. Ainda é cedo, amor. Ele sempre adorou música, sabe tudo, ele sabe tudo de música popular brasileira, adorava Dalva de Oliveira, sabia tudo, por isso que eu digo que ele nasceu em berço esplêndido, porque ele me via cantando, porque eu também gravei 2 discos nos anos 70, e eu cantava muito Dolores Duran, Dalva de Oliveira, então ele conheceu através de mim, escutando quando era criança, e depois se apaixonou por elas, eu sabia tudo delas, Cartola. Presta atenção, querida, embora eu saiba que estás resolvida, em cada esquina cai um pouco a tua vida, em pouco tempo não serás mais o que és. Ouça-me bem, amor, preste atenção, o mundo é um moinho, vai triturar teus sonhos tão mesquinhos, vai reduzir as ilusões a pó. Começou a frequentar minha casa um menino que eu achei logo de cara muito simpático, que era o Roberto Frejá. Na verdade, a gente se conheceu com a coisa do Barão, né? Quando o Guto e o Maurício continuavam nessa procura de um cantor, eles procuraram o Léo Jaime, foi assistir um ensaio nosso. Ele achou que a banda era pesada, que não era muito a praia dele, e ele falou que tinha um amigo que ele achava que ia ter muito a ver. E aí ele recomendou o Cazuza. A gente ligou, o Guto ligou, não lembro exatamente quem ligou, e aí chamaram o Cazuza. Aí, sei lá, no dia seguinte ou 2 dias depois, ele foi ao ensaio. Então o processo da gente, na verdade, se conhecer mais foi até acontecendo no trânsito para um ensaio, porque como eu não tinha carro naquela época, ele me pegava em casa e a gente ia para casa do Maurício. Sorri cheio de dentes pro meu amor, ela nem ligou, foi me xingando de ladrão. Pega ladrão, pega ladrão. Meu pai ia para o trabalho e nós tomávamos conta do lugar, com a permissão dele, é claro, e afastávamos os móveis todos e começávamos a ensaiar. Fazia muito barulho
E até o ponto que foi possível, né? Até que um vizinho, acho que não apreciador do trabalho da banda, ameaçou-nos com uma arma. Eu acho que uma das coisas muito importantes para o Barão ganhar uma cara foi o momento em que a gente começou a desenvolver a parceria. Não desmerecendo o trabalho da banda. Eu acho que a sonoridade da banda foi amadurecendo cada vez mais. Mas eu acho que o nosso discurso, né, ele se materializou a partir do momento que eu e o Cazuza começamos a compor juntos. Aí a banda começou a ter uma voz, um recado característico. Então eu acho que a partir do momento que nós fizemos, sei lá, 4, 5, 6 músicas juntos, aquilo começou a cristalizar, né? Essa coisa de parceria é meio de você encontrar uma pessoa que case o jeito de querer dizer as coisas. Eu acho que a gente tem um canal bem legal. A gente ficou amigo assim, eu falei, pô, cara, esse tupete, sei lá, pô. Aí ele falou, não, imagina, meu tupete, não sei o quê. No outro ensaio chegou com o tupete cortado. Aí foi uma prova de amor. Eu falei, vou ficar amigo desse cara. Vem junto comigo. Quando eu ouvi a fita, Que loucura. eu fiquei encantadaço. Gravamos um disco em 4 noites. Era um disco interessantíssimo que, dada a urgência da gravação, o resultado técnico não ficou tão bom. Eram meninos que tocavam vertiginosamente bem. As letras de Cazuza eram lindas e Cazuza berrava. Au! 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 Valeu, vamos lá, mais rock and roll. Por isso que eu chamo disso de... Isso não é um disco, é um estupro. Cazuza entrou para o Barão em 1982 e com seus versos ásperos deu conteúdo às batidas do rock Brasil. A partir deste momento, o crítico de música Ezequiel Neves, o Zeca, se tornou uma figura mais do que fundamental na sua vida. A minha relação com ele era de avô para neto. Era muito bom. A gente era uma dupla muito engraçada. Zeca não aguentava o trem todo, mas era um grande parceiro de baladas. Ele gostava de um bom whisky. Entende? Ele gostava de beber. Gostava de um bom fuminho. Tinha toda uma sintonia nessa coisa de ir pra noite, de ficar até de madrugada, de drogas mesmo, que era muito forte entre eles e eles iam fundo mesmo. Ele era um boêmio precoce. Estava em todas, tomava todas. Mas era um menino muito interessado em tudo. A gente se aproximou realmente muito quando eu descobri o Barão. Aí a gente passou a ser um carne. Pô, cara, o que você tá fazendo aqui? Tá todo mundo se procurando lá embaixo há um tempão. Ai, mesmo, como é que é? Além de grandes amigos, Zeca e Cazuza foram parceiros em diversas músicas. A gente fez o Beija-Flor, o de nome Beija-Flor, fez Por Que a Gente É Assim, que é a nossa cara. Porque é mais uma dose, é claro que eu tô assim. A noite nunca tem fim, por que a gente é assim? Agora fica comigo e não desgruda de mim. Ao menos me encolhe, mas não me machuca assim. Fizemos Exagerado. Que ele falava que era pra mim, mas eu achava que era ele. Exagerado, jogava meus pés, eu sou exagerado. Adoro um amor inventado. Ele ia para o baixo do Leblon e ele não tinha limite, sabe? E ele ficava muito mais com a Bebel, assim. E afrontavam todo mundo no baixo do Leblon, sabe? Afrontavam mesmo, chegando na mesa e dizendo... Feia! Entendeu? Na cara de uma pessoa, sabe assim? A pessoa tá lá comendo. Ah, você! Guarará! Menina mimada,
Eu já vi ele falar coisas para as pessoas, assim, de dar uma detonada na pessoa. Você fala assim, pronto, agora ele vai tomar uma porrada na cara. Agora danou-se, vou ter que entrar, vou ter que apartar, vai ser um horror. E aí a pessoa se ajoelhava aos pés dele e dizia, cara, muito obrigado, ninguém nunca me disse isso. Eu falava, cara, não acredito no que eu tô assistindo, cara. Se alguém falasse isso pra mim, eu me metia a mão na cara. Mas, na verdade, aquela pessoa precisava ouvir. E ele falava de um jeito tão direto e tão certeiro que ele tinha uma reação diferenciada. E isso era uma coisa impressionante dele. É que Cazuza é nome de menino, né? Toda vez que eu vou em centro, alguma coisa, todo mundo vê um índiozinho, ou então algum Edé, que é minha entidade, que me protege. A minha missão na Terra é de aprender. Eu sou meio um aprendiz, eu fico quietinho no meu canto, é coisa de menino. Com seus garranchos, que dizia assim, Chuchu, vou me mandar. Eu vou pra Bahia, talvez volte qualquer dia. Eu tive uma adolescência muito grande. Eu fui muito responsável, graças a Deus, eu tive um período de responsabilidade muito grande, porque eu ganhava dinheiro do meu pai, passei a ganhar mesada do meu empresário. Então eu fui do meu pai, passei pro meu empresário e o dinheiro ia pintando, assim, quer dizer, eu nunca parava para pensar na minha carreira, no que eu tinha que dizer para as pessoas. Eu não dirigia as coisas da minha vida, a vida me dirigia. Rock em geral é até mais tarde, tem hora marcada. Ele era um temperamental. Assim, ele era de extremos, de paixão, não tinha a menor tolerância com mediocridade, o que eu acho uma grande qualidade. Botando boca, gozando de estar, você precisa dar. Com temperamento explosivo, Cazuza encontrou na boemia carioca a matéria bruta para a sua poesia. E quanto mais o poeta gritava, mais o barão estourava. Barão Vermelho! Fala aí no micro. Alô, alô, alô! Isso. Olha! Por favor, muito prazer em tê-los aqui. Felicidade para os senhores. O Barão estourou pro Dia Nascer Feliz. E a coisa foi muito bem. Até o Rock in Rio, o primeiro Rock in Rio. Todo dia insônia me convence que o céu faz tudo ficar infinito. Tem essas coisas que são referenciais para as pessoas. Eu acho que o Rock in Rio, principalmente o momento que a gente canta pro Dia Nascer Feliz, no dia da eleição do Tancredo Neves, é um dia simbólico, é um dia referencial. Dia nascer pro Brasil! O mundo! Eu acho que, na verdade, todo o ano de 84 e esse começo, e esse meio de 85, ou seja, do momento em que a gente estourou com o Bete Balanço, na verdade, Bete Balanço é o final de 83, de Bete Balanço até a saída dele, é um momento, assim, de pico constante. Pode seguir a tua estrela, o teu brinquedo de estar. Fantasiando em segredo, o ponto onde quer chegar. O teu futuro é duvidoso. Eu vejo grana, eu vejo dor. No paraíso perigoso que a palma da tua mão mostrou. Quem vem com tudo não cansa, mete balanço, meu amor. Me avise quando for a hora. O outro dia eu estava ouvindo uma fita da gente de ensaio, da gente em 81. Cara, a gente era completamente diferente de qualquer coisa que estava acontecendo naquela época. E não é melhor ou pior, era completamente diferente. Não tinha nada
parecido com o Barão. Em termos de recado, em termos de sonoridade, era outra história. A gente era blues, rhythm and blues, rock and roll e samba de canção, dor de cotovelo. Era isso. De repente começaram a surgir grupos como a Blitz, como o Barão, o Paralamas, os Titãs, Legião Urbana, Kid de Abelha. O cenário era esse. Essa galera trouxe vida nova. O Barão, cara, tinha o Cazuza, sabe? Isso era um diferencial mesmo grande. O auge do sucesso do Barão foi também um momento em que Cazuza testava todos os seus limites. Sexo, drogas e rock and roll eram de fato a máxima do poeta popstar. O Circo Voador nunca a polícia interrompeu nenhum show, nunca houve. Pode ter havido assim, em relação ao Cazuza, de ficar muito bêbado, né, de repente xingar a plateia, alguma coisa assim, porque ele estava ali vivendo, ele não estava ali comportado em relação ao que é um artista e o público, que tem aquela, né, você respeita, o público te respeita. Ele estava ali para esculhambar a qualquer momento, qualquer coisa, xingar, cismar com alguém da plateia e esculhambar, dar uma bronca e gozar, sabe? Era uma relação sempre de perigo, pode acontecer qualquer coisa. Cazuza bebia uma garrafa de uísque por dia. Graças a Deus, uísque bom, enquanto ele morou na casa dos pais dele. E depois que ele começou a ganhar dinheiro, continuou o uísque bom. Mas na época que ele estava duro, era conhaque, vagabundo, traçado, qualquer coisa, entendeu? E isso é uma coisa heavy, porque você perde o controle. A bebida talvez seja uma das piores drogas para você trabalhar e principalmente tocar, porque você perde toda a referência. Você acha que está num lugar e está em outro, na verdade, né? Tem outras drogas que te deixam ligado, te deixam agitado, te deixam excessivamente concentrado. A bebida não, ela te desliga, ela te relaxa excessivamente, né? E fora o lance de enrolar a boca. Teve show, houve shows em que ele não lembrava nem de ter feito. Eu mereço ficar ao sol, mereço ganhar pra ser carente profissional, carente. Aconteceu uma prisão por drogas em São Paulo, que aliás ele não tinha droga nenhuma. O Barão e eu é que fomos presos. Mas acharam uma mixaria de um bagulhinho de maconha. Uma coisa também porque estava no auge, entende? O cara, segurança e da delegacia de tóxico, deu um golpe para aparecer. O lance da prisão foi aquela coisa normal, né? A polícia invadiu os quartos de hotel da gente e acharam lá baseado, alguma coisa assim, e a gente foi preso. Agora, o legal dessa história, que eu acho mais legal do que o lance da prisão, na verdade é que a gente tentou abafar esse caso assim em todos os jornais, que a gente tinha amizade com jornalistas do Globo, do Jornal do Brasil, e a gente ligou para essas pessoas, tipo, pô, não deem a nota, não divulguem isso que o Barão foi preso, e esquecemos do jornal, né, pior de todos, que na época era o Dia, que era o jornal que você torcia, saía sangue, tinha essa fama, e a gente voltou de trem de São Paulo, tipo assim, não, tá tudo abafado, ninguém vai ficar sabendo, e o trem chegando na estação, na central, assim, tinha um cara sentado lendo o jornal, o trem passando devagarzinho, aquela foto gigante, Barão Vermelho preso por drogas. Quer dizer, a gente, caramba, porra, saiu no jornal, né? Ferrou. E uma outra história também legal desse episódio foi quando anunciaram, ó, o Barão acabou de ser liberado da delegacia e tal, e vai cantar. Quando a gente entrou no palco, assim, foi uma chuva de baseado, assim, que eu jamais tinha visto chover baseado, mas todo mundo jogava baseado em cima da gente. Aquele monte de coisa, quer dizer, o público também tinha, de certa forma, curtido, né, aquilo. Eu acho que ele era um exagerado. Uma vez, ele estava fazendo um show numa feira rural, não me lembro em que cidade, do interior, e a calça dele rasgou o gancho, e ele quis parar para ir trocar de calça, e o povo gritava, não, deixa dele. Ele fez o show inteiro com a calça rasgada, com tudo de fora, e todo mundo aplaudindo, e eu fiquei, confesso que fiquei muito chocada, fiquei horrorizada, né? Eu não conseguia me acostumar com aquelas atitudes dele. Uma vez também ele foi no Silvio Santos, e na saída ele foi entrar no ônibus, e as fãs vieram rasgar a roupa dele, ele parou, tirou a roupa inteirinha, ficou nu, entregou a roupa para elas e subiu nu no ônibus. Então isso era ele era uma pessoa,
Uma coisa que eu admirava nele, invejava. Ele não ligava porque pensassem dele. Eu sou muito brincalhão, muito louco. Quando sento na minha máquina, eu sou a pessoa mais séria do mundo. Mais Caxias, mais, sabe, eu trabalho, fico ali em cima. Eu sou super assim, entendeu? Eu dou uma seriedade ao meu trabalho que as pessoas às vezes nem sacam direito. No mundo, eu vivo largado no mundo. Largado no mundo, eu vivo largado no mundo. Sou a pessoa menos rejeitada do mundo. Porque lá em casa realmente foi a única coisa que nunca teve. É o contrário, sufocando. Pessoa muito querida, avó, tio, primo, pai, mãe, todo mundo sempre me protegendo muito. Dá um certo lazer, que é uma coisa que também que, né, a gente tem que trabalhar. Mas dá uma segurança muito grande na vida, né? Eu acho que a pessoa que não teve carinho em casa, que tem fica um buraco, o resto da vida não tem cimento que feche, né? Tudo ia bem no reino dos barões. Até que as brigas com Cazuza se tornaram constantes. Quando a gente ia gravar o quarto disco, havia um atrito muito grande de Cazuza com os meninos. Não muito com o Frejá, mas a banda toda. Me incomodava ele ser irresponsável, porque ele era irresponsável pra cacete, assim, fazia muita merda. Faltava compromissos e muitas vezes tinha argumentações de menino mimado, entendeu? De filho único mesmo, uma coisa assim, eu quero assim, pronto. Era uma cabeça complicada, não era uma cabeça fácil, não. Mas era uma pessoa muito doce, assim, também, nos momentos de amizade. É um amigo daqueles que você tem poucos na vida. Segundo Frejá, a amizade também se faz com brigas. E algumas vezes até com sangue. Ele chegou virado para fazer o show, né? Já naquele, assim, sabe, já fora do tempo de todo mundo, que já estava no camarim esperando, se preparando para fazer o show. Chegou com os amigos e aí, assim, agora vamos entrar, daqui a 2 minutos subindo no palco. Aí ele me entra no banheiro com um amigo, uma pessoa que eu adoro, inclusive, que não tem nada a ver com a história. E ele entrou com um amigo pra cheirar no banheiro. Eu falei, porra, bicho, agora, cara, você vai entrar no palco, vai dar um teco aí, não vai falar nada lá. Entendeu? Não vai conseguir nem cantar. Aí eu pedi pra ele abrir a porta, falei, Cazuza, sai daí. Abre a porta. Vai fazer isso agora. Não, peraí que eu já tô saindo. Aí eu falei, eu vou arrombar a porta. Não, peraí, me embromando, porque tinha que fazer o serviço. Aí eu falei, olha, eu vou arrombar a porta. Meti o pé na porta, meti 1, 2 vezes. Quando a porta ia quebrar, ele resolveu abrir. Foi a hora que eu dei a porrada que era pra abrir realmente a porta. Na hora que ele puxou a porta, eu dei aquela porrada com o pé, a porta bateu na testa dele, bateu na testa, aqui no supercílio e na boca. Abriu aqui e aqui. Isso a 2 minutos de entrar no palco. A casa lotada em São Paulo. Aí foi aquela coisa, e ele, lógico, que aproveitou aquilo para me trucidar, falou as maiores barbaridades, disse que eu odiava ele, que ele me odiava, e que eram aquelas coisas, aquele teatro que ele adorava fazer. Imagina, uma oportunidade dessa, ele não ia perder esse enredo para fazer o drama todo. E aí dizia que só tinha a cara dele, que a cara dele era tudo que ele tinha. Cara, hoje lembrando, e eu chorava do lado, Dedé Veloso abraçada comigo, calma, você não fez por mal. Eu sabia que não tinha feito por mal, mas ele não queria entender isso, ele estava aproveitando aquele momento para deitar e rolar, né? Ele foi pro hospital e voltou e cantou com pontos no lábio e aqui, né? E aí foi um show maravilhoso, porque realmente tinha toda aquela energia de não se olhar, de um tá puto com o outro e, na verdade, ter certeza que não foi por maldade. Muito pelo contrário, eu tava buscando preservar ele. Então, tinha todo esse sentimento, assim, dentro do show, e essas coisas alteram uma performance completamente para melhor, né? Ele me falou que queria sair do grupo. Eu falei assim, olha, a situação tá realmente insustentável. E se você sai do grupo, eu vou tomar conta de você, mas vou continuar tomando conta do grupo. Porque se você é um excelente letrista e bom cantor, o grupo é um grupo de rock fenomenal. E como eu descobri vocês 5 juntos,
eu vou fazer meio uma justiça salomônica. Parte no meio ficou as duas partes. E tem um momento de surpresa que eu até me senti, e já declarei isso, me senti traído mesmo. Foi no momento em que ele anunciou pra gente que ele estava saindo, porque a gente já tinha conversado muito sobre isso, e já estava decidido que ele não ia sair. A gente estava gravando um disco, no momento que a gente foi ter uma reunião para fechar um orçamento de disco, de gravação, ele chegou na porta da gravadora e disse, tô indo embora. Eu falei, que isso, cara? A gente ontem estava no estúdio de ensaio, hoje você tá indo embora? Não. E aí o Ezequiel só repetia, não dá, não tá, a coisa não tá funcionando mais. Eu fiquei muito injuriado, me senti realmente traído nisso, porque eu achava que se ele tivesse falado em outros termos, em outro momento, tudo estaria muito bem compreendido, mas não naquela hora. No ano de 85, Cazuza resolveu seguir seu caminho. E como solidão é pretensão de quem faz vida, os parceiros se reencontraram depois de alguns incidentes. Eu Queria Ter Uma Bomba, por exemplo, é uma música que eu, durante muito tempo, não quis nem tocar. A gente voltou, a gente gravou agora nesse último disco do Barão, e eu tô adorando cantar ela, e eu não gostava. Foi uma música que pra mim ficou traumática. Ela foi lançada num compacto do Barão, e de repente ela foi anunciada no Fantástico como o lançamento da carreira solo do Cazuza. Aí eu falei, porra, tô sendo enganado, né? Eu queria ter uma bomba, um glitch paralisante qualquer, pra poder me livrar do prático efeito. Cazuza chamava Frejá de brother, o irmão que ele nunca teve. Mas mesmo assim ficaram 6 meses sem se falar. Até que o processo de reconciliação ficou marcado por cenas totalmente à la Cazuza. Eu fiz uma festa de aniversário, chamei as pessoas e a gente tava sem se falar, não ia chamar ele, pô. E ele tava com ódio disso. E aí o Ezequiel me perguntou se ele podia ir. Foi muito engraçado, aquelas coisas da Cazuza, né? Abriu a porta assim, e aí ele entrou, tipo um show de rock, assim, aquela coisa de joelho já deslizando pela sala, se ajoelhou na frente do meu pai e falou assim, Frejazão, meu sogro, já doido pra cacete, né? Porque, tadinho, na carência dele, na insegurança dele, já tinha habilitado todos pra ter coragem de ir, né? Aí foi ótimo, ficamos lá conversando a noite toda, numa boa, e isso ajudou a reatar até a coisa toda, e a partir daí a gente logo fez uma música, chama-se Culpa de Estimação, que é uma música que tá no disco Só Se For a Dois. E me perdoa por não ter razão, a minha culpa de estimação. Só Se For a Dois saiu em 1987. No disco produzido por Zeca, Cazuza desenvolveu novas parcerias. Mergulhou na dor de cotovelo e até experimentou um rock bossa nova. Confundo as tuas coxas com as de outras moças, te mostro toda a dor. Te faço um filho, te dou outra vida pra te mostrar quem sou. Vago na lua deserta das pedras do arcoador. Digo alô ao inimigo, encontro um abrigo no peito do meu traidor. Faz parte do meu show, faz parte do meu show, meu amor. Cazuza buscava novas influências e com isso passou também a influenciar os amigos. Já acho que eu não teria sido cantora se não fosse o Cazuza na minha vida, porque eu queria ser atriz e ia fazer o possível também para me distanciar o máximo possível da carreira dos meus pais, né? Com Dé e Bebel, Cazuza compôs uma das canções mais regravadas de sua carreira e a primeira a receber o prêmio Sharp de melhor música. Eu, como nunca ganhei medalha no colégio, queria dedicar esse prêmio ao meu pai e à minha mãe. No caso de Preciso Dizer Que Eu Te Amo, foi uma música que eu posso contar como
feita imediatamente. Foi daquelas assim, bateu inspiração, ele subiu, desceu, já estava com a letra pronta. E claro que era uma música de amor, todo mundo apaixonado na época, então ficava todo mundo muito mais, como eu posso dizer, fértil. A letra que ele tinha me dado falava assim: eu preciso dizer que eu te amo, desentalar esse osso da minha garganta. E eu não conseguia de jeito nenhum botar música nessa frase, desentalar esse osso da minha garganta. Eu achava uma coisa muito punk demais, né? Quase grosseira, né? Aí eu falava, tá vendo, Cazuza, olha só, cara, essa frase aqui é foda, eu não consigo, é por causa disso que eu não consigo fazer nada com essa música, porque... Aí ele, porra, Dé, por que você não me falou isso antes? Espera aí só um minuto. Aí foi lá pra cima, no quarto dele, voltou em meia hora, com a letra pronta já, assim, com esse refrão: eu preciso dizer que eu te amo, te ganhar ou perder sem enganos. Aí eu falei, pô, tá pronta a música. Eu preciso dizer que eu te amo, te ganhar ou perder sem engano. Eu preciso dizer que eu te amo tanto. Eu sempre digo assim, o Cazuza me ensinou muito mais coisas do que aprendeu comigo. Não tenho o menor pudor de dizer isso. E uma das coisas que ele me ensinou foi que o importante é que a pessoa tem que ser feliz. Vida louca, vida breve, já que eu não posso te levar, quero que você me leve. Vida louca, vida imensa, ninguém vai nos perdoar, nosso crime não compensa. Quando ninguém olha, quando você passa, você logo acha, eu tô carente, eu sou manchete popular, eu tô cansado de tanta babaquice, tanta caretice, dessa eterna falta do que falar. Tudo que eu passei, fiquei doente, eu tive super mal, entendeu? Uma coisa que você ficar no hospital 2 meses, pensando, olhando para uma janela, quer dizer, eu revi, fiz um videoclipe, não foi nem videoclipe, foi uma novela. Poetas e loucos aos poucos, cantumes do porvir, mágicos das frases endiabradas sem mel. Trago boas novas, bobagens no papel, balões incendiados, coisas que caem do céu, sem mais nem porquê. Era uma doença muito nova, foi em 1985, né? Ninguém conhecia, nem a gente. Mas ele contou depois que toda vez que ele se olhava no espelho e que sabia que existia essa doença, que ele dizia, eu acho que eu vou ter isso. E nessa época foi ele que pediu para fazer o exame, deu negativo, porque na época os testes eram muito falhos. E aí eu dizia, meu filho, tem uma doença aí esquisita, que eu ouvi falar, descrevi a doença para ele, olha onde você anda. Ele disse, mamãe, que isso? Essa doença de gente promíscua. Eu não sou promíscuo, você não se preocupe, eu não vou ter essa doença. Mas em 85 ele ainda não sabia que tinha, não. O teste deu negativo, só em 87 que foi confirmado. Acho que ele se arriscou, até porque naquele momento não se tinha ideia do que era um comportamento de risco, né? Se você pensar 83, 84, ninguém tinha ideia de até que ponto a promiscuidade, de que maneira a tua sexualidade ou a tua vida sexual teria como consequência o contágio. Senhoras e senhores, trago boas novas. Eu vi a cara da morte, ela estava viva. Viva! Eu vi a cara da morte e ela estava viva. Viva! O Cazuza tinha uma língua muito frouxa. Desde o primeiro dia, quando ele chegou dos Estados Unidos na primeira internação, que ele descobriu mesmo que tinha doença, ele chamou os amigos íntimos, fez um almoço lá em casa, no mesmo dia que a gente chegou, e contou para todo mundo que ele tomava ZT, que ele tinha AIDS, não sei o que. Então, virou um segredo de polichinelo. Mas eu tinha medo que ele, abrindo para a imprensa, as pessoas iam fugir dele, ele ia ser discriminado, ia haver preconceito contra ele, sabe? E eu queria, só por proteção, eu e o pai dele. Até que ele um dia nos desmontou, que ele tinha feito a música Brasil, e ele fala, Brasil, mostra a sua cara. E ele disse, papai, eu não posso esconder minha cara, no momento em que eu canto, Brasil, mostra a sua cara. As pessoas não vão mais acreditar nas coisas que eu escrevo. Brasil, mostra a sua cara, quero ver quem paga, pra gente ficar assim. Brasil, qual é o teu negócio, o nome do teu sócio, confia.
convenceu que era verdade. Ele foi muito mais feliz depois que ele chamou a imprensa e contou. Ele foi a primeira pessoa pública no Brasil a fazer isso. Achei que foi um ato de extrema bravura. É uma das coisas que me faz ainda apreciar muito mais o meu filho, é isso, é essa coragem. Ele era uma pessoa determinada, corajosa, não tinha medo de nada. Então eu achei que valeu a pena, as pessoas passaram a gostar muito mais dele pela coragem, não foi discriminado. Então foi tudo o contrário do que a gente tinha dito e era realmente o Cazuza mostrando a cara dele. Eu acho que ele foi muito mais realista a partir do momento que ele ficou doente e que ele assumiu a doença. Então aí você tem Brasil, você tem ideologia. Meus heróis morreram de overdose. Meus inimigos estão no poder. Ideologia, eu quero uma pra viver. Ideologia pra viver. Tem Blues da Piedade. Quero cantar só para as pessoas fracas que estão no mundo e perderam a viagem. Quero cantar o blues com pastor e bumbum abraçar. Vamos pedir piedade, pois há um incêndio sob a chuva rala. Somos iguais em desgraça. Vamos cantar o blues da piedade. Vamos pedir piedade e obviedade nessa gente careta e covarde. O Zeca foi a única pessoa que a gente falou. O Zeca foi esperá-lo na porta do médico, lá no Leblon, e o Zeca disse que quando ele saiu, que ele virou-se pro Zeca e disse assim: Zeca, eu vou morrer, vamos andar na praia. Eu ando saudade, eu ando saudade. E aí o Zeca foi andando com ele pela praia, foram a pé, do Leblon a Ipanema. E o Zeca dizia, vamos pro estúdio para mixar teu disco. Ele estava mixando o disco Só Se For a Dois. E ele falava, não, eu vou para a casa dos meus pais, que eu preciso conversar com eles, porque foi lá que tudo começou. Então eu preciso falar com os dois agora. Então eu achei que isso foi uma grande prova, não só de confiança, como de amor. Foi uma coisa muito triste, muito comovente, mas ao mesmo tempo é uma coisa que eu me lembro com muito carinho. Foi uma demonstração de carinho muito bonita que ele nos deu. Líder é bom nas curvas da estrada, solidão que nada. Líder é bom, partida e chegada, solidão que nada. Ao mesmo tempo que ele era muito vaidoso, ele tinha uma coisa que ele não tinha respeito humano, nenhum. Ele era quem ele era, doesse a quem doesse, fazia as declarações mais bombásticas possíveis e assim foi com a deterioração física dele. Uma coisa que me doía muito o coração, mas ele não tinha o menor pudor. Eu conheço muito poucas pessoas, assim, seres humanos tão especiais como meu filho. É uma das coisas que me faz admirar cada vez mais. Porque eu nunca vi uma pessoa tão corajosa como ele, no estado em que ele estava, um garoto bonito, jovem, rico, cheio de saúde, com sucesso. De repente vê a doença chegar e é uma doença que acaba com você. E ele ainda tem coragem de receber um prêmio no Copacabana Palace, no meio de todo mundo, numa cadeira de rodas, sabendo que ia ser fotografado, que ia ser capa de todas as revistas. Então foi mais uma demonstração de coragem e foi mais um motivo para eu me envaidecer dele. Então o trabalho é coisa de manter uma pessoa viva. Eu estou vivo por causa do meu trabalho. Aí estava querendo me convencer a fazer o último show dele no circo. Já tenho a ambulância, já tenho um balão de oxigênio, já tenho não sei o quê. Olha, ele falando disso. E eu falei, não, Cazuza, não. Eu não quis fazer, assim, eu fugi. Ele queria, então vai na minha casa pra gente combinar isso, pra eu fazer o meu último show. E eu achava um absurdo. Depois eu não tinha noção
do que ele estava querendo dizer. Ele estava querendo homenagear o circo com ele no palco e eu ficava agoniado. Aí depois ele fez no Canecão, aquele último show. Vida louca, vida breve, já que eu não posso te levar, quero que você me leve. Vida louca, vida imensa, ninguém vai nos perdoar, nosso crime não compensa. Na época, eu não queria ver ele assim, sabe? Não queria ver ele morrendo assim. Já tem bom balão de oxigênio, que a pessoa fala isso. Eu vou trabalhar e já tem uma ambulância combinada, já tem um balão de oxigênio que vai ficar na porta, sabe? Mas ele já tinha isso muito normal com ele, né? De saber do tempo dele e da comunicação com ele com o universo. Acho que já tinha caído nele assim uma coisa meio messiânica, sabe? Eu traço tantos planos brilhantes antes de te ganhar num salto mortal de iniciante. Na festa pobre do céu do Brasil, Cazuza brilhou. Bebeu com gelo várias doses de força e algumas de fragilidade. Até que um dia pegou o trem e foi para as estrelas. Agora, Cazuza brilha para sempre. Num trem para as estrelas, depois dos navios negreiros, outras correntezas, meu nego. Cazuza adorava ir à praia. Adorava camarão com chuchu. É aquele que gostava dos prazeres da vida, de ir na cachoeira, de ir para fazer inglesa, de pisar o pé no rio. Gostava de cachorro, tinha os cachorros mais lindos do mundo. Caju era bom de ouvir música, foi quem me apresentou Billie Holiday, foi quem me ensinou a, enfim, poesia, foi quem realmente abriu muito a minha cabeça. Ele tinha um carro aberto, um Jeep. A gente passava ali pela Barão da Torre, descida aqui, ia passar pelo Barão da Torre. As pessoas diziam, toda força! Ô garoto, toda força! Homem, mulher, velho. Era emocionante. Essas coisas é que me ficam na lembrança, assim, momentos de convívio, de prazer, de estar conversando, de estar trocando ideia, de estar com uma pessoa inteligente, uma pessoa sensível, uma pessoa carinhosa. E quando eu escuto uma música no rádio, assim, aí bate. O meu partido é um coração partido. Eu fico triste, sabe, de ouvir, aí já não quero ouvir, ou às vezes ouço só para me lembrar também, para não esquecer. E as ilusões estão todas perdidas. Ele realmente virou um símbolo, assim, para uma geração. Acho que ninguém na geração da gente descreveu tão bem o nosso transe quanto ele. O resto a gente deixa para depois. Sou por acaso, minha metralhadora cheia de mágoas. Eu sou um cara cansado de correr na direção contrária, sem pódio de chegada ou beijo de namorada. Eu sou mais um cara. Nas noites de frio é melhor nem nascer, nas de calor se escolhe a matar ou morrer. E assim nos tornamos brasileiros. Se chamam de ladrão, de bicha, maconheiro. Transformam um país inteiro num puteiro, pois assim se ganha mais dinheiro.
eu vejo um museu de grandes novidades.